Agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a saúde dos homens. Eu pergunto pra você, homem, tá se cuidando? Mas tá se cuidando mesmo? Durante o ano inteiro, quantas vezes você vai no médico e você só busca o médico quando você está passando por algum problema de saúde? Ou você é o tipo do homem que se preocupa em fazer os seus exames? Ter um diagnóstico, ninguém quer. Um diagnóstico negativo, ninguém quer. Mas ter os cuidados. Será que você está tendo essa prevenção? E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com Pablo Matos. Ele que é médico urologista, aceitou o nosso convite para estar aqui nessa manhã e falar justamente sobre a saúde do homem. Porque nós estamos no Novembro Azul, não é isso, doutor? Isso aí, tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. E para você que está em casa, deixa eu falar para você. Presta atenção, hein? Você que está acompanhando o nosso programa, a gente tem que chamar a sua atenção. E é por isso que nós queremos chamar a sua atenção nesse exato momento, durante esse mês de novembro, para você entender algumas coisas. Eu queria só que o Marcelo focasse em mim, para que a gente pudesse direcionar essa primeira fala antes da gente conversar com o doutor, para que as pessoas fiquem atentas sobre o que eu vou falar. Nesse mês de novembro, na verdade, a gente chama atenção porque se torna destaque o mês de novembro, que é um mês azul. Mas nesse mês azul é importante a gente entender que algumas informações foram dadas para a gente. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que no triênio de 2023 a 2025 surjam 71.730 novos casos por ano, o que corresponde a um risco estimado de 67,86 casos para cada 100 mil homens. Trata-se do câncer mais incidente na população masculina, incluindo os tumores de pele, o não melanoma, e também o segundo que mais mata homens no país. Mas algo que nos chama atenção e que eu quero conversar com o doutor é que a gente fala, doutor, da prevenção, do diagnóstico que pode acontecer no sentido da próstata, mas a gente não para para pensar em outras doenças que podem acontecer e que nesse mês de novembro, por mais que a gente fale da próstata, é importante que os homens fiquem atentos a todos os tipos de câncer, né, doutor? É importante a gente chamar a atenção, por mais que o doutor seja urologista, mas fica um alerta de que quando você vai buscar um profissional, um urologista, ali automaticamente este médico vai se preocupar com esse paciente por inteiro, não é isso, doutor? Sim, com certeza. Bom, primeiramente, bom dia, Vanusa, bom dia pessoal do Bom Dia News. E Vanusa está totalmente certa. O que a gente chama a atenção é que todo mês é o mês de saúde, não é só o novembro, como você bem frisou, você tem que estar indo ao médico regularmente para buscar uma saúde. Então, assim, quando um paciente chega no nosso consultório, ele obviamente está em busca de um cuidado urológico, mas a gente olha o paciente como um todo e sempre pergunta sobre outros problemas de saúde que ele possa vir a ter, sejam crônicos ou agudos também. E a gente procura dar umas orientações, um direcionamento de como ele pode conseguir resolver esses problemas. A gente tem que olhar como um todo, porque na verdade o paciente não é só aquilo que a gente está vendo como motivação da busca pela consulta. Ele é uma coisa muito mais complexa. No mês passado, doutor, ainda no Outubro Rosa, falando das mulheres, eu aproveitei esse espaço para falar também dos homens. Porque assim, por menos que seja a quantidade de homens com câncer de mama, mas a gente sabe que existe também, né? Sim. E muitas vezes se coloca de lado. Como o câncer tem sido algo muito falado e comentado, e a gente tem falado muito sobre alimentação, tem falado sobre os exercícios físicos, mas também a gente tem que se preocupado com o câncer neste corpo por inteiro. É importante a gente chamar a atenção de que no momento que você vai buscar um urologista, não quer dizer que você também não preste atenção que você mesmo sendo homem pode ter também um câncer ali na sua mama, né? Sim, com certeza. Mesmo que seja menor. Mesmo sendo raro no indivíduo masculino, ele existe. Já tive paciente que teve câncer de mama e que, obviamente, não foi a busca por mim, por atendimento, mas tinha histórico de câncer de mama, histórico inclusive familiar também, com antecedentes dele. Então, assim, alguns pacientes têm um risco maior, precisam ter um suporte, esses pacientes que têm o câncer de mama no sexo masculino precisam ter um aconselhamento familiar muitas vezes, porque está ligado a uma etiologia familiar, genética. Pesquisa genética às vezes pode ser necessária, então pode acontecer, a gente tem que estar atento. Não é porque a gente é homem que a gente não vai ter cuidado com o nosso corpo e todas as partes dele. Então, de vez em quando você pode, às vezes, sentir alguma coisa no próprio autoexame indireto e tentar buscar uma ajuda mais especializada.
Por isso, doutor, que eu chamei a atenção, de uma certa forma, sobre falar antes da gente buscar realmente o nosso foco, que é o câncer da próstata, para alertar os homens sobre a necessidade deles buscarem um cuidado, uma prevenção, né? Porque não se morre só de próstata, também tem que se cuidar de um corpo por inteiro. E aí eu pergunto para o senhor, do ano passado, para as entrevistas que já aconteceram aqui, para esse ano de 2025, o que mudou e como é que os homens estão? Eles estão se cuidando mais? Como é que está essa questão do câncer da próstata? E se os meninos mais jovens, os homens mais jovens ou os mais velhos realmente continuam sendo aqueles que sofrem mais com o câncer da próstata? Como é que está a vida do homem hoje? Porque a cada ano a gente fala muito da próstata para homens com mais idade, para homens que já têm práticas, né? Para homens que, de uma certa forma, já amadureceram mais. Mas isso continua da forma como está ou mudou alguma coisa? Não, a gente percebe que, ano a ano, as campanhas são cada vez mais fortes e o conceito está chegando a essa população, né? E aí a gente percebe que eles estão cada vez mais aderindo às campanhas e informação. A internet também está fácil, de certa forma você tem um acesso fácil à informação, pode ter informação de qualidade. E eu noto assim que ano a ano está cada vez melhor a aceitação de realmente buscar uma consulta com o urologista. Antigamente o preconceito era muito maior. Se eu for puxar para fazer um landmark aqui 10 anos atrás, né? Então, assim, de fato era muito maior esse preconceito, a gente tinha muita dificuldade de fazer o paciente vir ao consultório, aceitar o exame físico, que tem muito tabu ainda com isso, mas era muito menos aceitado naquela época, mas agora está um pouco mais tolerante, ele aceita mais, ele vem muitas vezes acompanhado pelas mulheres, pelas parceiras, o papel da mulher é fundamental nessa questão, e a gente acha que a tendência é sempre progredir para ficar cada vez mais natural essa ida do homem ao médico urologista. A gente vê como criança, não é tanto meu foco de atendimento, mas a gente vê que os adolescentes estão vindo mais também. Eles têm outras necessidades, outras demandas, muito relacionado ao início da vida sexual, por exemplo, né? Mas isso é bom, a gente considera isso ótimo, porque quanto mais cedo você criar essa cultura de procurar o médico, de ter um acompanhamento médico regular, por qualquer que seja o motivo, você está, de certa forma, preservando a sua saúde como um todo. Porque, às vezes, você vai para um médico específico, mas lá o médico específico faz um questionamento, tenta ver uma outra coisa que você pode ter, e às vezes é nessa consulta indireta que acaba se descobrindo outros problemas e que você pode tomar as providências cada vez mais cedo. Interessante o que o doutor está falando, porque no câncer de mama para mulheres, o exame veio para menos idade. Por exemplo, o exame para mulheres de 40 anos, já querendo chamar a atenção. Aí a gente vem para a questão dos homens, onde o doutor fala, quando você, mãe, leva seu filho adolescente para que ele tire as dúvidas que às vezes ele não vai tirar com você, mas de uma certa forma ele tem lá as consultas. Às vezes um jovem hoje, adolescente de 25 anos, nunca buscou um urologista, nunca foi num profissional. Existem homens que só vão buscar o urologista quando eles estiverem com problema de saúde realmente, de doenças, já na fase dos seus 40, 50, 60 anos. Tem homens que nunca foram no médico, somente quando adoeceram. E isso é muito sério. É importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas falam muito do exame para uma determinada idade, para poder se analisar como está a próstata. Mas a gente sabe também que nessa fase da juventude, muitos homens estão tendo práticas, estão tendo não qualidade de saúde e estão trazendo doenças mais para perto de si e não estão percebendo. E aí eu queria muito que o doutor fizesse um alerta também sobre isso, e aí a gente falaria sobre os cuidados que as pessoas devem ter e a partir de que idade relacionada à próstata. Assim, o adolescente, ele está, digamos assim, naquela flor da idade de querer experimentar as coisas, né? E nessa idade você vai, de certa forma, ter acesso a coisas boas e coisas ruins, é claro. Então, assim, eu vejo como grandes vilões para essa faixa etária, tabagismo, né, e os maus hábitos alimentares. E isso aumenta exponencialmente muitas doenças,
não só cardiovasculares, mas oncológicas também. Câncer aumenta, câncer de próstata está relacionado à obesidade, é um fator de risco. Tabagismo, a gente perde aqui a conta de quantos cânceres são associados ao tabagismo. E muitos se enganam quem acha que cigarro eletrônico, que é a moda do momento para essa geração, não está associado a esse tipo de tumor. Na verdade, são, digamos assim, entre aspas, drogas lícitas, de uso liberado, mas que a gente pouco sabe até o quão ruim pode ser, mas já tem vários estudos que mostram várias patologias benignas associadas a esse hábito de cigarro eletrônico e certamente, como vários compostos químicos estão lá presentes, também vai estar associado a doenças neoplásicas, neoplasias, tumores. Então, assim, eu acho que esses hábitos são os principais que ameaçam a saúde do longo prazo do ser humano. E a gente vê isso relacionado principalmente nessa faixa, que é quando você começa a experimentar coisas que fogem ao controle dos pais. Então, nessa fase você está mais independente, você quer comer o que você quer sair para onde você gosta, os pais perdem um pouco o controle, é natural, o fato, mas de certa forma é uma época muito perigosa e que se você não conscientizar bem o indivíduo nessa fase, você pode estar, de certa forma, gerando um adulto cheio de problemas de saúde. Doutor, me fala do diagnóstico, a importância de você fazer exames e diagnosticar de uma certa forma, de forma precoce, o câncer de próstata. Quando a gente fala em câncer de próstata, né, a gente tem algumas diretrizes. Hoje em dia a gente recomenda que indivíduos que têm fatores de risco bem consagrados, eles devem começar um pouco mais cedo, né? E o que seria isso aí? Seria antecedentes familiares, né? Familiares diretos, né? Pai ou irmão, avô com câncer de próstata e raça negra, né? São os dois principais. O envelhecimento é um fator de risco que todos estão sujeitos. Quanto mais velho você fica, maior a chance de você ter câncer de próstata. Quando a gente fala em prevenção, a gente tem dois tipos de prevenção, a prevenção primária e a prevenção secundária. Prevenção primária em câncer de próstata seria evitar esses fatores, mas na verdade eles são inevitáveis. Você não consegue evitar o envelhecimento, não consegue evitar a sua herança genética e não consegue evitar a sua raça, que a raça negra, por exemplo, é uma raça que está mais sujeita a um risco, tem um risco aumentado de 2 a 3 vezes. Isso é prevenção primária, você não consegue impedir. Prevenção secundária está nos hábitos que o indivíduo tem ao longo da vida, tabagismo, obesidade, são fatores que estão associados a essas doenças, em grau maior ou menor, mas estão, e que você poderia estar evitando. Mas assim, em termos de prevenção, como você não consegue prevenir os principais fatores primários, no câncer de próstata a principal estratégia que é utilizada é a detecção precoce. Essa sim é uma estratégia que você consegue de fato intervir no paciente mais cedo, evitar danos e ter mais taxas de cura. Quando você detecta um tumor em fases iniciais, você tem uma taxa de cura que supera 90%. Quanto mais avançada a doença vai ficando, o estágio dela, você vai tendo cada vez menor taxa de cura, né? De forma que indivíduos com doença avançada, metastática, eles dificilmente são curados, né? Eles podem ter a vida prolongada, mas cura mesmo é muito raro acontecer. Então, assim, o que a gente bate mesmo na tecla é da detecção precoce. A gente tem que fazer essas campanhas justamente para isso, para forçar o indivíduo a entender que é importante ele fazer esse acompanhamento regular, porque ele pode, nisso, detectar precocemente o câncer de próstata, especificamente aqui falando de câncer de próstata, e ele pode realmente fazer as intervenções mais cedo, aumentando a taxa de sobrevida dele, melhorando a qualidade de vida dele decorrente dos tratamentos, porque todo tratamento também tem suas taxas de sequelas, de complicação, e quanto mais preciso é o tratamento, menos problema para o paciente. Pronto, o doutor estava falando aí desse cuidado precoce que tem que existir, e aí a gente chama atenção também ainda destes homens que não vão precisar fazer o exame que é
tão temeroso por tantos, né? Mas tem outros exames também que você pode ter a prática de fazer. Nós mulheres de 6 em 6 meses temos que estar sempre sendo acompanhadas por ginecológicos, de forma ginecológica ou até mesmo anualmente, mas a gente sabe que o homem muitas vezes passa anos e anos sem buscar um profissional. Alguns, né? Não buscam tanto profissional assim. Quais seriam os exames necessários, além do exame que a gente sabe que amedronta os homens, né? Mudou alguma coisa, não? Não, assim, eu vou fazer primeiro um parênteses em relação ao exame físico. Primeiro a gente tem que reforçar que o exame físico faz parte da avaliação médica geral. Certo. Não tem como você fazer uma avaliação completa de um paciente sem fazer a avaliação física. E o que o exame físico agrega no paciente que você está pesquisando câncer de próstata? Ele agrega informações que nenhum outro exame é capaz de dar. Consistência, dureza da próstata, a impressão tátil, capacidade estimativa de probabilidade de ressecção da doença. Então são informações que os outros exames não conseguem passar. Então por isso que é importante você não, digamos assim, excluir o exame físico da avaliação do paciente. Outro dado importante é 20% dessas doenças, desses cânceres de próstata, são detectados apenas pelo exame físico. Né? Muita gente fala de um outro exame que é muito popular e muito famoso, que é o PSA. Obviamente é um exame que marcou a história do câncer de próstata. A partir dele, a sobrevida dos pacientes melhorou quando a gente passou a ter esse marcador. Mas existe câncer de próstata com PSA normal. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Existe câncer de próstata com PSA normal. E se você se ater apenas ao PSA, até 20% dos pacientes vai passar batida a doença. Então é um valor, um percentual muito significante para a gente simplesmente negligenciar. Mas a gente tem aí, agregado ao exame físico, a gente tem o PSA, né, que é um exame de sangue que você faz facilmente em qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade consegue aí, hoje em dia ter uma dosagem de PSA. E a gente tem também o ultrassom como um exame de medida de volume, né, de avaliação de aspectos morfológicos da próstata, e a gente tem a ressonância. A ressonância é um exame que vai te dar algumas informações que o ultrassom não dá. Ela tem hoje uma escala que estima o risco de ter câncer de próstata, conforme as alterações que ela vê, né? Mas o exame que de fato confirma é a biópsia. Se você tem suspeita pelo toque, ou pelo PSA, ou pela ressonância, você acaba tendo que fazer a biópsia. Aí esse sim é o exame que vai confirmar em definitivo se você tem ou não câncer de próstata. Muito bom. Doutora, eu vou tocar num assunto que muitas vezes a gente não ouve falar, mas eu gostaria muito que, se o senhor pudesse, se é mito ou se é verdade, falar sobre esse assunto. Nos últimos tempos a gente tem percebido que os relacionamentos não têm ficado tão duradouros, as pessoas não têm mantido relacionamentos mais, como é que eu posso dizer, com suas esposas. Hoje a gente vê pessoas tendo suas vidas totalmente independentes, a gente não vê muito a família unida. E aí a gente não percebe os casais juntos. Aí eu pergunto para o senhor, a questão do câncer da próstata, ele também pode, de uma certa forma, ter um ponto negativo quando o assunto é vida sexual, de uma certa forma, exclusivamente com a sua parceira, ou vida sexual que às vezes não existe, muitas vezes não se tem tantas práticas, ou ao mesmo tempo mudanças de parceiras constantes, no caso das próprias doenças venéreas. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, ou é mito? A maior parte dessas concepções é mito, né? O câncer de próstata em si, ele não está associado de fato à vida sexual do paciente. Se o paciente tem ou não vida sexual, o que acontece lá dentro das células da próstata não vai ter influência. O contrário é o que acontece. O câncer de próstata pode influenciar a vida sexual do paciente. Quanto mais avançado ele pode invadir mais coisas e ele pode ter prejuízo à função sexual de alguma forma também. Os tratamentos que são usados para tratar o câncer também podem ter influência na vida sexual do paciente, porque todos eles agregam graus maiores ou menores de sequelas, e uma dessas sequelas é a disfunção erétil. Então, o paciente fazendo tratamento de câncer de próstata,
ele pode ter disfunção erétil, pode prejudicar a vida sexual, até a vida do casal de uma forma geral, né? Uma vez que sexo, hoje em dia, na população desse que a gente vive, é uma coisa importante, né? E faz parte do relacionamento também. Doutor, uma mensagem para os homens e principalmente para a família, para as esposas, as irmãs, as amigas, incentivarem os homens nesse mês Novembro Azul, que muitas vezes eles ficam em casa e não querem ir fazer os exames. O que eu posso dizer assim, é que o Novembro Azul está aí como uma lembrança, mas todo dia é dia de saúde, né? Então, assim, você tem que buscar a saúde no seu dia a dia com seus bons hábitos e com a vigilância. O Novembro Azul ele serve para reforçar a questão da vigilância. E homem, você que está vendo aí a nossa entrevista, eu chamo a atenção principalmente de você, porque você é o público diretamente interessado. Mas o conselho também vai para as mulheres, para as irmãs, para as mães, para as esposas. Vigiem seus homens. Vocês são nota 10 no que se diz de aplicação, de cuidado com saúde. Vocês já têm esse hábito muito mais enraizado em suas cabeças. E isso vocês podem colaborar com seus homens, né, seus parceiros de vida, levando isso para eles também. Então eu vejo muita esposa levando seu marido lá no consultório para consultar. Sempre é um momento hilário de brincadeira, onde a gente diz que veio amarrado, trouxe, como é que foi. Então a gente quebra até um pouco aquela coisa do medo ali da consulta urológica, até com a própria parceira em consultório, porque ela deixa o ambiente um pouco mais leve. Então, assim, é importante demais a presença feminina na saúde masculina, seja como uma conselheira, seja como uma incentivadora. E, de forma geral, a gente tem que lembrar como o novembro é um mês temático para isso, né, para essa busca por saúde masculina. Mas é todo dia, isso não é só o novembro, é todo dia. Você tem que estar realmente atento e todo dia você buscar a sua saúde. Tá certo, doutor, quero agradecer pela sua presença, que Deus te abençoe, que você continue cuidando dos homens e que tenha poucos diagnósticos. Obrigado. Tá bom? Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Tem o Instagram, né, doutor? Tem o Instagram, vocês podem procurar, @drpablomatos, tá lá. E estamos aí na rede, tentando também fazer nosso trabalho de divulgação, com a boa ciência, o bom orientação, o bom direcionamento, né? Obrigada, tá, doutor? Obrigado, Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Beba um pouquinho de água, né? Porque o clima tá quente e a gente quer que você cuide da sua saúde. Beba muita água e aproveite as dicas que o doutor trouxe aqui especialmente para mim e para você.